paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, muito boa tarde para todos. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. E hoje nós vamos com mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. E o tema desse pequeno estudo é: Maria, mãe de Jesus, deve ser adorada? Bom, vamos estar lendo a Palavra do Senhor. Glórias a Deus. No livro, capítulo 1 e verso 42, que diz assim a palavra do Senhor: E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesse pequeno estudo, queridos irmãos, queridos ouvintes, nós vamos estar meditando a palavra do Senhor e com base e fundamento bíblico, nós vamos ver que a Maria, mãe de Jesus, bendita entre todas as mulheres, não deve ser adorada. Amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, e verso 2 ao 5, que diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, queridos irmãos, aqui a palavra do Senhor nos afirmando que só o Deus Todo-Poderoso é digno de ser adorado. Amém? Mas nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre esta mulher tão virtuosa, a qual deu à luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria, mãe de Jesus, ocupa uma posição única na história humana, como a mulher escolhida por Deus para conceber Jesus, o Salvador do mundo. A Bíblia se refere a ela por 17 vezes em todo o Novo Testamento. A maioria das informações que encontramos sobre Maria foi registrada não com o propósito de falar a respeito dela, mas para confirmar a divindade, a missão messiânica e o cumprimento profético da vinda de Jesus. Maria vivia numa vila chamada Nazaré, localizada ao sul da Galileia. Era noiva de José, um homem ou jovem temente a Deus. Ele também vivia em Nazaré, como confirma a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, verso 18. Sua origem humilde e pobre é praticamente inquestionável. Ninguém de origem abastada viveria em Nazaré. Provavelmente de aparência simples, trajava roupas não refinadas, tecido em casa e tingido de cor marrom clara, de modo a esconder as manchas que naturalmente resultariam do fato de viver em um pequeno vilarejo, sem recursos e com ruas sem calçamento. Somente as pessoas de posses podiam usar roupas de seda ou dar-se ao luxo de usar roupas brancas. A Bíblia nada revela sobre o nascimento de Maria ou sua infância. Ela é mencionada pela primeira vez na ocasião da concepção de Jesus. A Bíblia não fala sobre sua genealogia. No entanto, um livro apócrifo do século III d.C. diz que seus pais se chamavam Joaquim de Nazaré e Ana de Belém. Maria tinha também uma irmã chamada Salomé,
casada com o pescador Zebedeu, como está em Mateus 27:56 e Marcos 15:40, e João 19:25. Sendo assim, os discípulos Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram primos de Jesus. A vida para uma jovem mulher no Oriente Médio daquela época era difícil e perigosa. As mulheres eram consideradas como cidadãs de segunda classe e propriedade de seus pais e maridos. Desde o momento em que davam os primeiros passos, eram ensinadas sobre habilidades básicas de uma dona de casa, tais como cozinhar, tecer, costurar e limpar. Aos garotos eram permitido algum tempo para o lazer, mas as meninas eram obrigadas a trabalhar em casa tão logo fossem capazes de fazer isso. Aos 12 anos em geral, a menina era submetida a exames regulares, usualmente feitos por parteiras, e tão logo apresentassem os primeiros sinais de puberdade, eram declarada apta para o casamento. Embora seja assustador para a nossa cultura, aparentemente essa era a idade que Maria tinha quando foi desposada por José, 12 anos. O matrimônio não era uma relação romântica, mas um contrato feito pelos pais. Quando uma menina era concedida em noivado a um homem, já era legalmente considerada esposa dele. O noivado e o casamento tinham quase o mesmo peso de compromisso. Tá aí a palavra do Senhor também, quando vai falar, sobre a prostituição, quando o Senhor Jesus declara, que poderia se separar a não ser por causa de prostituição. Louvado seja Deus, Aqui considerando o noivado quase a mesma coisa, que o casamento. Mesmo que eles não tivessem se casado no sentido comum, a menina era declarada já compromissada para o matrimônio. O noivado poderia ser interrompido apenas por um processo formal de divórcio, o que era muito raro de acontecer. O casamento livraria o pai da responsabilidade de criar uma filha e o marido receberia alguém para cuidar de suas necessidades e dar-lhes filhos. Nenhuma relação conjugal acontecia até que a noiva fosse viver com o marido. Ter relações conjugais antes desse tempo era considerado um ato de adultério, severamente punido. O homem seria alvo de disciplina de ordem religiosa, mas a mulher poderia ser apedrejada até a morte. Foi dentro desse contexto histórico e cultural que o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho. Essa criança seria chamada de Filho de Deus e receberia o trono de Davi. Vamos ler Lucas capítulo 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 25, que diz assim: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, por ser virgem, questionou Gabriel sobre como isso poderia acontecer. O anjo lhe disse: O Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá da sua sombra. E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus, como está no verso 35 aqui, do capítulo 1. E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gabriel informou também a Maria que Isabel, uma prima dela já bem idosa, estava grávida. Maria, então, em uma demonstração real de fé, submeteu-se à vontade do Senhor. Maria foi imediatamente visitar Isabel, futura mãe de João Batista. Assim que Isabel ouviu sua voz, o bebê em seu ventre pulou de alegria e ela foi cheia do Espírito Santo. Isabel louvou divinamente ao Deus de Israel, porque lhe fora também revelado que Maria daria à luz o Salvador do mundo. Ela era bem-aventurada, escolhida para ser a mãe do Filho unigênito de Deus. Maria ficou ainda 3 meses com Isabel e depois voltou para Nazaré, como está aqui ainda em Lucas capítulo 1, verso 56. Provavelmente José, seu noivo, descobriu sua gravidez nesse período e, por certo, se sentiu chocado e profundamente magoado. Hoje lembramos a anunciação do nascimento de Jesus como um momento de grande honra e alegria. Entretanto, se considerarmos a sociedade judaica da época, o que houve na época foi exatamente o oposto. Ser descoberta grávida antes de seu casamento resultaria em imediata acusação de adultério. Por ser noiva de José, a sua vida estava nas mãos dele. Como noivo de Maria, José tinha legalmente diante de si 3 opções: casar-se imediatamente e dar-lhe permissão para ela ir embora e viver em outro lugar, o que seria quase uma sentença de morte para uma mulher solteira e grávida devido à desonra, ou entregá-la à população para que ela fosse apedrejada. José planejou terminar o relacionamento em secreto, para não humilhá-la e deixar que ela vivesse a desonra de estar grávida e solteira. O Senhor, porém, revelou-lhe por meio de um sonho que aquela criança fora gerada pelo Espírito Santo e o exortou a tomar Maria como sua esposa. José, sendo um homem íntegro, obedeceu a Deus e então se casou com ela, como está em Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Por certo, isso rotulou os olhos das pessoas como um pai adúltero do filho dela, pelo resto de sua vida. Meu Deus. Quando César Augusto ordenou que se fizesse um recenseamento em todo o mundo romano, José e Maria tiveram que ir a Belém de Judá, pois eles eram da tribo de Judá. Ambos pertenciam à linhagem de Davi e também precisavam comparecer na cidade onde nascera, como está em Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 5. Enquanto estavam lá, chegou o momento de Maria dar à luz. Não havia lugar para eles nas hospedarias, por isso provavelmente eles tiveram que alugar um espaço em um cômodo das casas que era usado também para guardar animais, uma estrebaria. Nessa estrebaria, Maria o colocou dentro de uma manjedoura, que era um tabuleiro onde os animais se alimentavam, como está em Lucas capítulo 2, do verso 6 ao verso 7. Se tivéssemos somente os relatos de Mateus, pensaríamos que José e Maria moravam em Belém. Lucas, porém, deixa claro que o nascimento de Jesus ocorreu em Belém só por causa do recenseamento que levou seus pais à cidade natal dos seus ancestrais. Apesar de seu nascimento humilde, a presença do Filho de Deus nascendo entre os homens não poderia ficar em segredo. Um grupo de pastores, os quais receberam uma visitação celestial que lhes falou sobre o nascimento de Cristo, procurou para adorá-lo. Maria, no entanto, guardava todas estas coisas, meditando no coração, como está em Lucas do capítulo 2, do verso 8 ao 20. No 8º dia após o nascimento de Jesus, Maria e José o circuncidaram. Eles ficaram nos arredores de Jerusalém até que 2 requisitos da lei judaica fossem cumpridos. O primeiro era que para cada filho primogênito
um preço de resgate de 5 ciclos de prata, ou salário de 10 dias de trabalho. Tinha de ser pago no templo após o nascimento, como estava na lei, lá no livro de Número, capítulo 18, do verso 15 e 16. O segundo ritual exigido era que, no 41 dia após o nascimento do menino, subissem ao templo para a cerimônia de purificação da mulher e a apresentação do menino, como está em Lucas capítulo 2, do verso 21 ao 24, e Levítico capítulo 12, do verso 1 e 8, Número capítulo 18, verso 15. A oferta pela purificação da mãe era um cordeiro ou 2 pombinhos para os mais pobres. José e Maria fizeram a oferta alternativa permitida às pessoas pobres demais para oferecer um cordeiro, 2 pombinhas, como está confirmando no livro de Lucas, capítulo 2 e verso 24. Enquanto estavam lá, um homem justo e dedicado ao Senhor, chamado Simeão, falou profeticamente sobre o futuro de Jesus como Messias, confirmando na palavra em Lucas capítulo 2, do verso 25 ao 32. Depois Simeão abençoou os pais e profetizou a Maria que o menino seria a causa da queda de muitos e da elevação de muitos outros em Israel. Falariam contra ele e ele revelaria os segredos dos corações dos homens. Quanto à própria Maria, uma espada atravessaria sua alma quando visse como seu filho seria tratado. Após o cumprimento das exigências cerimoniais no templo, José e Maria voltaram para Belém, que ficava a 9 quilômetros de distância de Jerusalém. Nesse tempo, os magos do Oriente viram um sinal nos céus e saíram para encontrar o menino Jesus e adorá-lo. Porém, foram a Jerusalém e perguntaram onde o rei dos judeus havia nascido, como está em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 2. Quando o rei Herodes o Grande soube da chegada deles e das perguntas que faziam, ficou profundamente perturbado. Pediu que os magos procurassem o menino e o avisassem quando o localizassem. Os magos então seguiram a estrela, um sinal no céu, o qual finalmente os levou até o destino procurado. Mateus capítulo 2, do verso 3 ao 10. Quando chegaram à casa onde estava Maria e José, adoraram ao menino Jesus e entregaram-lhe presentes, advertindo num sonho sobre as intenções malignas de Herodes, o Grande. Os magos não o procuraram mais. Pelo contrário, voltaram imediatamente para o Oriente, seguindo por outro caminho, confirmando Mateus capítulo 2, verso 11 ao 12. Após isso, José também teve um sonho, no qual foi alertado que Herodes planejava matar Jesus. José então tomou Maria e o bebê e fugiu às pressas durante a noite para o Egito, onde permaneceu até a morte desse perverso rei. Após a morte de Herodes o Grande, em março de 4 a.C., José foi informado novamente através de um sonho que já poderia voltar para Israel. Estabeleceram-se então em Nazaré, na Galiléia, onde o menino Jesus cresceu. Mateus capítulo 2, do verso 19 ao 23. O lar em Nazaré era cheio de meninos e meninas, pois José e Maria tiveram pelo menos 6 outros filhos. Marcos capítulo 6 e verso 3. No entanto, Jesus, como o mais velho, seguiu a profissão do pai como carpinteiro. Anualmente, José e Maria subiam a Jerusalém. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles subiram novamente para participarem da festa de Páscoa. Nessa ocasião, quando voltavam para casa, descobriram que Jesus não estava no grupo com os parentes, mas havia ficado em Jerusalém voltando às pressas. O encontraram no templo, quando seus pais o repreenderam por ficar para trás e deixá-los tão preocupados. A resposta de Jesus foi: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu estava na casa de meu pai?
Lucas capítulo 2, verso 49. Essa é a última vez que José é mencionado no texto bíblico. Depois desse episódio, a única menção a ele é quando Jesus é identificado como filho de José, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 45. Não há qualquer menção à sua pessoa na crucificação, nem no ministério de Jesus. Isso pode ser presumido como um sinal de que ele tenha morrido em algum momento entre o incidente do templo e o início do ministério de Jesus, cerca de 18 anos depois. A próxima vez que encontramos Maria é já durante o ministério de Jesus, que começou quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, em Lucas capítulo 3, verso 23. Naqueles dias houve um casamento em Canaã da Galiléia, para o qual Maria e Jesus foram convidados a participar. Acabou o vinho e Maria, tentando poupar a família, que promovia a festa de uma vergonha, falou com Jesus sobre o assunto. João capítulo 1, verso 10. Ele operou ali o seu primeiro milagre público ao transformar água em vinho. Leitores dessa história ficam confusos pela aparente aspereza de Jesus com sua mãe, ao se referir a ela como mulher, em João capítulo 2, verso 4. Tal referência, no entanto, era o padrão da época, sendo considerado respeitoso e não rude. Em uma outra ocasião, quando Jesus ministrava para uma grande multidão, Maria e os outros filhos foram questioná-lo, pois não estavam entendendo o propósito messiânico da vida de Jesus e diziam que ele estava fora de si. Marcos capítulo 3, verso 20, 21, 31 e 35. Esse incidente, além de mostrar a falta de entendimento deles acerca do ministério do Senhor, mostrava também o cuidado e as preocupações que tinham para com ele. Parece que Maria e seus filhos temiam que a sobrecarga do trabalho pudesse afetar a capacidade mental de Jesus. Maria também sofreu a dor de ver seu filho sendo crucificado. João capítulo 19, verso 25. Estava bem perto da cruz e observou a dor e a tortura do seu filho. Jesus notou a presença dela ali e a colocou sob os cuidados de João, seu discípulo amado. João capítulo 19, do verso 26 ao 27. Isso indica mais uma vez que José já havia morrido e que Jesus havia assumido o cuidado de sua mãe. No entanto, ao se aproximar da morte, Jesus transmitiu essa responsabilidade para João. A última reverência a Maria na Bíblia encontra-se depois da ressurreição de Cristo. Ela provavelmente seus outros filhos, os apóstolos e quase 120 pessoas estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, em Atos capítulo 1 e verso 14. A tradição sugere que Maria tenha vivido em Éfeso com o apóstolo João no final de sua vida e ali tenha morrido. Como foi dito, Jesus havia entregue a João a responsabilidade de cuidar de sua mãe após a crucificação. Aparentemente, Maria viveu o restante de sua vida ao lado do discípulo amado do Senhor Jesus. Um problema existente em relação à morte de Maria é que existem 2 lugares atualmente atribuídos como local do seu sepultamento, um túmulo em Éfeso e outro em Jerusalém. O de Éfeso, porém, é o mais plausível. Embora ela seja objeto de adoração no catolicismo, não há veneração a Maria em lugar nenhum da Bíblia. Na verdade, Jesus rejeitou isso lá em Lucas 11. Vamos estar lendo Lucas 11. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. E versículo 27 diz assim: E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás.
Louvado seja Deus. A Igreja Católica estabeleceu dogmas como, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, afirmando que Jesus, quando nasceu, deixou a virgindade de Maria intacta e os outros filhos e filhas, como está em Marcos 6, capítulo 6, verso 3, seriam filhos de um primeiro casamento de José e não de Maria. Outra heresia é a ideia de que Maria também teve uma ascensão aos céus, não passando por uma morte natural, o que mostra uma contradição entre esta ideia e a dos que creem que seu túmulo está ou em Jerusalém ou em Éfeso. E há ainda os que dizem que Maria não possuía o pecado original, ou seja, era da mesma qualidade espiritual e moral de Jesus. Então nós vemos aqui, muitas heresias acerca de Maria, sendo venerada, sendo, louvado seja Deus aqui, adorada, pelo catolicismo. Embora Duns Scotus tivesse argumentado no século XIII a favor dessa doutrina, Tomás de Aquino e os dominicanos, por diferentes razões, se opuseram a ela. Cristo, diziam eles, não podia ser o Salvador do mundo, inclusive de Maria, se ela não tivesse pecado e se não tivesse a necessidade de salvação. Essas doutrinas não têm apoio nenhum no Novo Testamento. Os textos bíblicos concordam que depois do nascimento perfeitamente normal de Jesus, em Lucas capítulo 2, verso 5, José e Maria viveram como marido e esposa e experimentaram a bênção de ter uma grande família, como confirma lá no livro de Marcos capítulo 6, verso 3. Diante disso, podemos dizer que Maria, mãe de Jesus, é digna do nosso respeito, no entanto, não da nossa adoração. Amém, meus queridos irmãos? Então, louvado seja Deus, nós concluímos aqui neste pequeno estudo que somente o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo, somente Ele é digno de toda adoração, toda exaltação, toda veneração. Amém? Louvado seja Deus. Maria, ela foi bendita entre as mulheres, mas não, aleluia, levou, esse prestígio que somente o nosso Deus é digno de ser adorado. Louvado seja Deus. Então, nós só podemos adorar, venerar somente ao Deus Todo-Poderoso, o único Deus a qual merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Fiquem na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Continuem conosco na programação da rádio Porta-Voz de Cristo. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Temos programações diárias, leitura da palavra. Louvado seja Deus, estudos e pregações. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo.